dica prática de hoje, nós vamos dar continuidade aos primeiros passos do Microsoft Word. Vamos lá. Nós tínhamos falado na aula anterior sobre a formatação de texto e tínhamos falado sobre a seção fontes. Hoje a gente vai continuar em parágrafo. Deixa eu só eliminar algumas coisas aqui. Deixa eu tirar isso aqui que eu não vou usar agora. Então, vou selecionar aqui um texto. E eu tenho aqui, na seção parágrafo, que é toda essa área aqui, eu tenho os alinhamentos de texto, alinhado à esquerda, centralizado, alinhar à direita e justificar. Os dois lados estão alinhados corretamente. Eu tenho o botão espaçamento de linhas e parágrafo, que permite eu escolher o espaçamento entre as linhas. Então, eu tenho aqui alguns valores pré-definidos nessa opção. E eu tenho a opção de adicionar um espaço antes do parágrafo e remover o espaço depois do parágrafo. Eu tenho essa opção aqui, esse balde de tinta, que a gente chama de sombreamento. Ele é muito utilizado em tabelas, mas ele permite eu colocar uma cor de fundo no meu texto selecionado. E eu tenho também as bordas. Também é uma ferramenta muito utilizada em tabela. Apesar de ter várias opções aqui, nem todas elas vão ser ativas num texto simples. Por exemplo, todas as bordas, ele incluiria umas linhas aqui dentro, se você tivesse uma tabela, a parte interna. Mas como você só tem um texto, ele só vai colocar as bordas externas. Se você não quiser colocar todas as bordas, eu posso tirar as bordas aqui e colocar, por exemplo, borda inferior e borda à esquerda. Isso vai dar um destaque diferente ao meu texto. Eu também tenho a opção de diminuir recuo e aumentar. Então, diminuir recuo esse aqui e aumentar. Ou seja, eu vou afastar o meu texto da margem esquerda. Eu tenho aqui a opção também. Deixa eu abrir um espaço aqui. Vamos colocar aqui título 01, título 02, título 02. Vou selecionar todos eles aqui. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente vai colocar os itens, marcadores, lista numerada ou numeração, ou lista de vários níveis, o Microsoft vai entender que para cada ícone ou para cada número que ele for colocar, ele vai entender que ele vai colocar em um parágrafo diferente. Exemplo. Vou selecionar aqui um desses marcadores. Ele colocou. Se eu tivesse continuado aqui alguma informação, não importa qual seja essa informação ali, você vê que quando ele vai para a linha de baixo, ele não coloca aqui. Porque ele separa por parágrafo. Então, cada Enter que você dá, ele cria um parágrafo. Tudo bem? Eu posso também modificar isso aqui. Por exemplo, eu posso escolher um outro marcador. Então, eu venho aqui, definir novo marcador. Vou vir aqui na opção símbolo. E aí, nesse símbolo aqui, eu tenho várias opções. Algumas fontes têm símbolos específicos. Por exemplo, eu vou procurar aqui WebGINX. E aí eu posso escolher uma formatação, ou seja, eu posso escolher aqui um símbolo diferente para usar como marcador. Está ali. E se eu não quiser usar o marcador, eu posso usar lista numerada. Então ele vai numerando ali e você tem algumas opções de listas, como uma lista com número à esquerda, com pontinhos, separados os números do texto com parênteses, algarismos romanos ou em letras. Você pode escolher qual é a melhor forma que você vai utilizar. E eu tenho aqui a lista variadas, ou vários níveis. Ele permite que, para cada tipo de nível que eu vou criando uma lista, exemplo, título e subtítulo, ele vai fazendo uma diferenciação. Por exemplo, vou colocar isso aqui. Então, eu tenho o título 1. Vou colocar aqui, subtítulo 01.
E aí eu vou clicar aqui em aumentar recuo. Você viu que ele colocou 1.1. Aqui embaixo, subtítulo 02. Vou clicar aqui em aumentar recuo. Então ele vai criando esses vários níveis. Existe também a opção de você classificar em uma ordem crescente ou decrescente o seu texto. Por exemplo, vou criar uma segunda lista aqui. Banana. Vou botar aqui limão, abacaxi. Então ele não tem uma ordem alfabética. Vou clicar aqui. Ele vai classificar os parágrafos do texto em crescente ou decrescente. Abacaxi, banana, limão. Vou inverter essa ordem decrescente. E aí ele inverte essa ordem. Então é uma maneira rápida de você utilizar aquilo ali. E existe essa opção que chama-se marca de parágrafo, né? O mostrar tudo. Qual é a finalidade disso? Esse parece um pi ao contrário, né? Ele vai mostrar no seu documento esse P aqui é a marca de parágrafo, sempre no final de parágrafo, para dizer que ali está terminando um parágrafo. Terminou um parágrafo aqui, terminou um parágrafo aqui, outro aqui, outro aqui. E além do mais, entre as palavras ele vai mostrar um ponto. Para quê? Para que não tenha, um exemplo, vários espaços ali. Para você entender que há um espaço maior. Isso é uma das regras que a gente utiliza até para a própria BNT, para não ter esse tipo de espaçamento. Uma outra opção que a gente tem também é na questão dos estilos. Existem aqui alguns estilos pré-definidos que você pode utilizar, por exemplo, sem espaçamento, com títulos, título 2, deixa eu desmarcar isso aqui. Por exemplo, vou selecionar isso aqui. Selecionou o que não era para selecionar. Título 1, título 2, título, subtítulo, ênfase. Você tem várias opções aqui de formatações pré-definidas que você pode estar utilizando. Se você quiser, você pode criar um estilo próprio para manter isso ali no padrão do Word. E você, toda vez que precisar, ele já está pronto e você já aplica. E você tem aqui a opção de localizar, substituir e selecionar. Como é que funciona isso também? Isso é muito útil no caso quando você precisa, dentro de um documento, que de repente tem lá 10 páginas, 20 páginas, 40 páginas, 100 páginas, você de repente localizar uma palavra ou uma frase. Exemplo, vamos botar aqui, vamos localizar aqui, ele abriu o painel de navegação, vou procurar a palavra vídeo. Você repara aqui que ele achou 8 resultados, né? Cada resultado que ele achou, ele fica em amarelo. Cada palavra vídeo que ele achou, ele fica em amarelo, dando destaque. E aqui, na navegação, ele está mostrando qual é o trecho que ele está. Se você clicar, ele te leva para aquele trecho. Existe também a opção, vou fechar aqui, de substituir. Ele permite você pegar a palavra vídeo e substituir por outra. Ele permite você pegar a palavra vídeo e substituir por outra. Por exemplo, tela. Posso substituir uma palavra, ele vai substituir, no caso, essa palavra aqui. Ele achou a outra, eu posso clicar substituindo, ou substituir tudo de uma vez. Então, toda palavra que tinha vídeo foi substituído por tela. Nós temos também a opção de recortar e copiar, que é muito útil quando você copia algo da internet, você precisa copiar trechos, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui título e subtítulo, vou copiar, vou chegar num outro ponto qualquer. Deixa eu selecionar aqui que não foi. Copiar. E vou colar. Você repara que ele colou aqui com a formatação.
Se eu clicar aqui em colar na setinha, eu tenho outras formas. Essas formas aqui está escrito em colar especial. Então você tem a opção nessa caixa aqui. Então você tem nessa caixa aqui as opções de qual formato você quer colar. Por exemplo, em vez de você utilizar um formato, em vez de você utilizar o texto já formatado, você pode colocar ele texto não formatado. Então olha aqui, aqui está o meu texto formatado, aqui está o meu texto não formatado. Uma outra questão é, você tem aqui o pincel de formatação, que também é muito útil. Por exemplo, digamos que eu peguei aqui a palavra abacaxi, coloquei negrito, coloquei um sublinhado duplo, coloquei aqui uma cor de texto verde e coloquei o sublinhado aqui na cor vermelha, em um tamanho qualquer. Selecionei isso aqui, cliquei em pincel de formatação. O pincel de formatação está copiando exatamente toda essa formatação aplicada nessa palavra abacaxi. Você vê que ele muda o meu cursor. Quando eu chegar em qualquer outra parte do meu texto, clicar, segurar e arrastar, como se estivesse selecionando, ele vai aplicar aquela formatação nessa parte do texto. Olha aqui. E o abacaxi aqui. Essa é a dica do dia. Nos vemos na próxima aula. Até lá!